A formação do pensamento e linguagem em Vygotsky, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, exuberante filósofo, psicólogo e pedagogo, formidável pensador soviético, elaborador da pedagogia cognitiva construtivista. Ideia central: que não existe conhecimento inato, todavia somente construído. Dominava diversos conhecimentos: genética, filosofia, psicologia, política e pedagogia. Autor do magnífico livro Pensamento e Linguagem. Formulador da teoria da construção do saber. Seus trabalhos foram elaborados a partir de 1930. Morreu muito jovem, deixando a sua magnífica obra. Por meio da referida, defende a tese a impossibilidade da construção do pensamento sem o desenvolvimento da linguagem, sendo ambos produtos do mesmo fenômeno. Portanto, a linguagem, o grande instrumento da solidificação da memória, como mecanismo para a construção do saber epistemologizado. Vygotsky foi profundamente influenciado pela filosofia da mente, como também pela filosofia da linguagem do filósofo Victor Gegenstein. Estudou criticamente o campo da linguística e a filosofia como fundamento, sendo a psicologia a sustentação da linguagem. Em sua obra referencial, estudada internacionalmente, Pensamento e Linguagem, livro indispensável ao estudo da pedagogia contemporânea. A preocupação fundamental de Vygotsky refere-se à visão tradicional da cultura no mundo ocidental. O discurso, a representação da fala, expressão exterior do processo, cuja dinâmica representa a essencialidade interna da memória. Com efeito, a linguagem, mecanismo indispensável à formação do pensamento. Vygotsky anuncia de forma categórica a imagem do pensamento. A estrutura de sua lógica pode ser colocada no centro do pensamento. O que deve ser feito, elaborado por meio de uma dialética crítica. Portanto, a fala serve como expressão do pensamento desenvolvido, sendo o mesmo reestruturado na medida em que a linguagem é completada, fruto do tempo histórico. Importante a relação dialética, os aspectos internos e externos, procedimentos mútuos para a construção do pensamento articulado. Nesse entendimento, o indivíduo aparece como sujeito, sendo que para Vygotsky a linguagem está em sintonia com a atividade consciente do pensamento como construção.
a questão cognitiva do saber representado pelo processo de síntese, da forma exatamente construída, motivo pelo qual o indivíduo aparece como sujeito em tal mecanicidade. A ideia principal, o pensamento construído, obedece a estágios adequados em relação ao mundo infantil, as significações da linguagem no conhecimento acumulado. Nenhuma pessoa pode viver de forma isolada. Isso é mais que evidente. Toda criança vive uma vida social na perspectiva de sua relação do pensamento em construção, o que significa, obviamente, a assimilação dos signos linguísticos em um primeiro momento por exposição exatamente aos estímulos sociais. Tudo que aprende e desenvolve provém do meio como fruto da socialização. Internaliza-se, posteriormente externaliza-se, o que reflete epistemologicamente Vygotsky a cada mediação cultural formulada em seus devidos tempos, o que deve ser entendido nessa análise dialética. O instante em que se entende explicitamente, determina-se individualmente a denominação etimológica entre as pessoas e o meio social. Pode-se dizer de interpsicológico a relação da criança com o meio e a construção do pensamento pela própria criança a partir daquilo que já foi internalizado. A relação dialética da linguagem com o pensamento. A obra de Vygotsky defende uma tese interessante, a explicação para a compreensão do seu fundamento analítico. Culturas diferentes, linguagens diferentes, pensam o mundo diferentemente. Até mesmo na mesma cultura, o mundo é pensado como modelos antagônicos. Importante perceber: as pessoas não têm os mesmos paradigmas como modelo de referência. No final dos seus estudos epistemológicos, Vygotsky começa a entender de forma coerente o pensamento com o desenvolvimento sociocultural da fala. A pessoa com a linguagem estruturada psicologicamente e socialmente passa a entender o mundo não apenas com o seu olhar, mas, sobretudo, com a lógica estruturada da sua linguagem, sustentada na memória.
O mundo é o limite da linguagem, de sua formulação. Aqui está a relatividade da construção do saber, a extensão da fala. Com o tempo, a praxe adquire a mesma proporcionalidade. O que é o saber? Como desenvolve sua elaboração na perspectiva do contexto caracterizado. Com efeito, não é apenas a limitação da construção do pensamento explicitado, a linguagem elaborada, a forma de agir, o modo de ser, passa necessariamente pelo mesmo mecanismo de entendimento. Portanto, a construção do pensamento é o limite do tempo, da história e da criação da fala. A formulação dos raciocínios e dos mecanismos dos seus desenvolvimentos, a processualidade descrita. Desse modo, a natureza do pensamento depende do contexto cultural, social e político. A linguagem, a evolução do tempo histórico e a sua materialização analítica. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.